fraude dos oligarcas no Vale do Silício. Isso está se transformando em uma cleptocracia e uma oligarquia. Na minha visão, esse problema da oligarquia é o mais importante que o nosso país e o mundo enfrentam. Então, aqui estamos. Políticos de destaque, tanto do Partido Democrático quanto do Republicano, sentem que os Estados Unidos se tornaram uma oligarquia. Mas será que é verdade? Bilionários americanos como Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk e talvez até o próprio Donald Trump são realmente oligarcas? Ou eles são apenas ricos? Será que os Estados Unidos realmente se transformaram em uma oligarquia como a Rússia? Ou será que tudo isso não passa de exageros partidários? Para responder a essas perguntas, me baseei nos estudos do professor Jeffrey Winters, que passou décadas analisando oligarcas em todo o mundo e reuniu seus extensos estudos para trazer 3 pontos principais. O primeiro é o que diferencia um simples bilionário de um oligarca. O segundo é se os Estados Unidos estão se tornando uma oligarquia e o que isso significa para a democracia. E por fim, como podemos potencialmente limitar o poder desses chamados oligarcas. Estou feliz em dizer que descobri algumas coisas realmente surpreendentes, como o fato de que democracias podem sim coexistir com oligarquias, que existem diferentes tipos de oligarcas e que é possível enfrentá-los. E no final, o que isso significa para o futuro dos Estados Unidos como uma democracia. Mas para entender tudo isso, primeiro precisamos definir exatamente o que separa um simples bilionário de um oligarca, porque parece que há bastante confusão sobre isso. Quando Steve Bannon, por exemplo, chamou Michael Bloomberg de oligarca em uma entrevista, o entrevistador o contestou, dizendo que Michael Bloomberg é um capitalista que ganhou seu dinheiro por mérito próprio, sem depender de nenhum governo ou líder político para enriquecer. O entrevistador questionou: é justo chamá-lo de oligarca? E Bannon respondeu: sim, absolutamente, porque ele está comprando o Partido Democrático. Claro que isso levanta a questão: um oligarca é apenas um homem rico? O entrevistador sugeriu que não, que ser um oligarca envolve corrupção. Aqui vemos a confusão em torno do termo. Será que um oligarca é alguém que ficou rico por meios corruptos ou alguém tão rico que pode comprar influência política? Acho que a entrevistadora baseou sua visão nos oligarcas russos, que se tornaram ricos logo após o colapso da União Soviética, usando conexões políticas para comprar empresas estatais por quase nada, enriquecendo por corrupção, e não por mérito ou empreendedorismo. Mas o conceito de oligarcas e oligarquia é muito mais antigo do que a Rússia moderna. A definição original vem do filósofo grego Aristóteles, que disse que sempre que pessoas governam por causa da sua riqueza, seja um grupo pequeno ou grande, isso é uma oligarquia. Então, um oligarca é alguém que governa ou exerce poder por causa da sua riqueza, independente de como conseguiu ficar rico. Esse poder político que o dinheiro traz é o que define um oligarca. Essa definição também ajuda a distinguir oligarcas de elites, que podem ser politicamente poderosas, mas não necessariamente por causa do dinheiro. Por exemplo, o primeiro-ministro holandês Dick Schoof é claramente parte da elite do país devido à sua posição de poder, mas isso se deve apenas ao seu cargo, não à sua riqueza. Ele é uma elite, mas não um oligarca. Podemos usar esse raciocínio para entender por que Bannon acha que Bloomberg é um oligarca, mas Trump não. Para Bannon, Bloomberg é tão rico que isso lhe se dá poder político, tornando-o um oligarca. Já Trump, com uma fortuna mais modesta de 7 bilhões, não teria poder político suficiente, segundo ele. É claro que Bannon, sendo um aliado importante de Trump, pode não ser a fonte mais imparcial para avaliar isso. De qualquer forma, de acordo com o professor Jeffrey Winters, apenas o 10º mais rico de 1% da população dos Estados Unidos
possui renda alta o suficiente para comprar influência política significativa. Em 2007, quando Winters realizou sua pesquisa, existiam cerca de 150 mil pessoas extremamente ricas no país, com rendas médias de 4 milhões por ano, consideradas oligarcas. Com base nisso, Trump se encaixa? Sim, com certeza. Em 2005, sua renda era de cerca de 150 milhões de dólares. Em 2016, ele conseguiu gastar 66 milhões de dólares do próprio bolso em sua campanha eleitoral, sem depender de outros oligarcas, que na época apoiavam principalmente seu rival Jeb Bush. Hoje, fica claro que Trump é um oligarca, assim como outros bilionários do Vale do Silício, como Bezos, Zuckerberg e Musk. Mas o fato de existirem oligarcas nos Estados Unidos não significa que o país em si seja uma oligarquia. Afinal, o fato de existirem eleições na Rússia não a torna uma democracia. Para determinar se os Estados Unidos são uma oligarquia, precisamos voltar à definição de Aristóteles. Onde quer que pessoas governem por causa da sua riqueza, isso é uma oligarquia. Será que Trump governa os Estados Unidos e os transforma em uma oligarquia? Há muitos contrapesos no sistema político que limitam seu poder. Ele tem bem menos poder do que um oligarca como Vladimir Putin, por exemplo. Alguns argumentam que os Estados Unidos já eram uma oligarquia antes mesmo de Trump. Mas, ao contrário dos oligarcas russos, os oligarcas americanos governavam de forma indireta, financiando candidatos de ambos os partidos que não ameaçassem sua riqueza. Isso pode explicar por que, apesar de diferenças em temas mais superficiais, como questões de gênero, os candidatos bem-sucedidos sempre foram aqueles que não prejudicavam os interesses dos super-ricos. Segundo Winters, qualquer país onde os oligarcas usem dinheiro para exercer poder é uma oligarquia. Isso inclui países como Suécia e Noruega, mesmo sendo modelos de democracia. Os únicos países que não são oligarquias são aqueles que proibiram a propriedade privada, como as nações comunistas. Por isso, quando alguém como Bernie Sanders diz que o sistema não é uma democracia, mas uma oligarquia, ele está certo. Nos Estados Unidos, isso não é uma pessoa, um voto. Não se trata de todos decidirem juntos o futuro do país. Trata-se do poder dos super-ricos em proteger e expandir suas fortunas. Naturalmente, no cenário global atual, não faltam desafios que democracias e sistemas econômicos precisam enfrentar. O avanço da tecnologia, as redes sociais e a concentração de poder em certas indústrias levantam questões sobre a estabilidade dos sistemas democráticos no longo prazo. Um ponto que muitas vezes passa despercebido é o papel dos grandes conglomerados de tecnologia nesses processos. Empresas de tecnologia que operam em democracias acumularam, nas últimas décadas, um poder gigantesco, seja por controlar dados, influenciar eleições ou determinar as informações que chegam até as pessoas. Essa evolução criou o que alguns especialistas chamam de uma nova forma de oligarquia, a oligarquia digital. Ela não é totalmente civil, nem completamente autoritária, mas uma mistura dos dois. O objetivo principal continua sendo o mesmo: consolidar poder e riqueza, utilizando o acesso a dados e informações como recursos fundamentais para expandir essa influência. Mas o que isso significa para as democracias? Por um lado, os conglomerados digitais podem exercer uma influência considerável sobre leis e políticas, seja através de lobby, da manipulação da opinião pública ou de investimentos estratégicos em campanhas políticas. Por outro lado, as mesmas plataformas digitais que eles controlam também servem como espaço para crítica, mobilização e resistência contra essas estruturas de poder. Esse paradoxo é
evidente. As ferramentas que concentram poder também podem redistribuí-lo. Os especialistas destacam que, em sistemas como esses, crises externas podem se tornar momentos decisivos. Historicamente, momentos de crise muitas vezes levaram a redistribuições de poder. Um exemplo contemporâneo seria a pandemia, que escancarou desigualdades nas sociedades. Apesar de muitos oligarcas terem aumentado suas fortunas durante a pandemia, ela também trouxe à tona o crescente abismo entre os mais ricos e o restante da população. Enfrentar esses desafios exige mais do que apenas ajustes nos sistemas atuais. É necessário um entendimento mais profundo da relação entre tecnologia, poder e democracia para evitar que essas novas formas de oligarquia enfraqueçam ainda mais os processos democráticos. Outro ponto essencial é a cooperação internacional. Hoje, as oligarquias operam globalmente e as estratégias para conter seu poder precisam ser igualmente globais. No passado, países isolados criaram paraísos fiscais ou brechas regulatórias, mas, no mundo interconectado de hoje, existe a oportunidade de ações coletivas para combater essas práticas. Mas, como sempre, o futuro não depende apenas de instituições e líderes que enfrentam esses desafios, mas também da capacidade da população de tomar decisões informadas. A importância da educação e do acesso a informações confiáveis não pode ser subestimada. Só uma sociedade bem informada pode resistir aos efeitos negativos de uma oligarquia. Por isso, eu quero incentivar você a questionar as informações que consome e a participar ativamente das discussões políticas e sociais. Comece com fontes que ajudem a entender a complexidade das dinâmicas globais e lembre-se, uma democracia forte depende tanto das instituições quanto de uma população ativa e informada. Se você quiser aprender mais sobre esses temas, confira as referências que estão disponíveis na descrição. Seja sobre a evolução das democracias, o papel das oligarquias ou os desafios da era digital, busque informações de diferentes perspectivas e mantenha sempre o senso crítico. Estou ansioso para saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar esse debate juntos. O futuro que queremos construir depende da luta por justiça, transparência e um equilíbrio real de poder. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, adicionar aos favoritos para nos ajudar este conteúdo adiante e se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo como este e até a próxima.